Em mais um dia de depoimentos no Supremo Tribunal Federal, os ministros ouviram testemunhas do general Augusto Heleno. Um deles foi o ex-vice-presidente de Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão. Confira a reportagem de Bruno Pinheiro. Na audiência com testemunhas de defesa do general Augusto Heleno, o STF ouviu o ex-vice-presidente e senador Hamilton Mourão. Ao ser questionado sobre a minuta de golpe ou uma ruptura de Estado, Mourão respondeu: "Não participei de nenhuma reunião onde tivesse sido abordado esse tipo de assunto sobre a minuta. O general Heleno em nenhum momento me enviou esse assunto sobre estado de exceção." A defesa de Jair Bolsonaro ainda questionou Hamilton Mourão sobre os encontros com o ex-presidente após as eleições de 2022. Imediatamente na noite em que perdemos a eleição, ele estava abatido e, como todos nós ficamos, no dia seguinte estivemos no Planalto avaliando aquela derrota. Todas essas oportunidades em que me encontrei com Jair Bolsonaro, ele nunca me mencionou qualquer medida de romper ou estado de defesa, estado de sítio. O senador também afirmou que logo após as eleições avisou Jair Bolsonaro que iria se colocar à disposição do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Eu falei para Bolsonaro que iria entrar em contato com o Geraldo Alckmin para me colocar à disposição dele. Lembro que o presidente chamou o senador Ciro Nogueira, meu colega aqui no Senado, para coordenar toda a transição do governo eleito. O ex-vice-presidente também foi questionado sobre o 8 de janeiro e revelou que estava em casa durante os atos na capital do país. Dia 8 de janeiro eu estava na minha casa, no Alto Plano Leste. Estava ali no domingo à tarde, dentro da piscina. Era essa a situação em que eu me encontrava, naquele domingo, 8 de janeiro. Eu tomei conhecimento da baderna que estava acontecendo e fui ligar a televisão para ver. O senador Hamilton Mourão garantiu que não foi convidado para nenhuma outra reunião sobre minuta de golpe e nem sabia que essas reuniões estavam ocorrendo e afirmou que soube apenas pela imprensa. Bom, Cristiano Vilela, Nelson Kobayashi, nossos comentaristas nesta sexta-feira. Daqui a pouco o Bruno Pinheiro vai voltar para trazer mais dois momentos desse depoimento nessa sexta-feira. Começo por você, Vilela. De que forma é possível, no caso dessas testemunhas, que são testemunhas de defesa, elas falam a verdade, podem omitir algum fato? O que se espera dessa sequência do julgamento? Olha, Thiago, o papel das testemunhas é em dizer justamente a verdade. A testemunha ela não pode mentir, diferentemente até do réu, que não precisa se incriminar. A testemunha ela tem o papel de relatar aquilo que ela sabe, aquilo que ela tomou conhecimento. Muitas vezes a testemunha, como me parece o caso até de algumas das testemunhas que tivemos hoje, por exemplo, são testemunhas que não são partícipes, eventualmente, de quaisquer reuniões, não têm a capacidade, efetivamente, de detalhar ocorrências havidas nas reuniões. Mas são testemunhas que podem, muitas vezes, dar um relato acerca do passado ilibado, acerca do comportamento dos réus, dos acusados, no sentido de demonstrar que, eventualmente, a prática dessas pessoas seria uma prática que, historicamente, passaria ao largo das acusações que estão sendo formuladas. Não necessariamente, Kobayashi, seria alguém com qualquer relação ao fato que está sendo discutido, mas, como o Vilela falou, é alguém que pode falar um pouco mais do passado de quem virou réu, é isso? Sim, são as chamadas testemunhas que falam sobre as condutas, sobre o comprometimento, sobre a conduta profissional. Essas testemunhas, inclusive, são geralmente dispensadas, viu, Tiago? Há um padrão de serem substituídas as oitivas dessas testemunhas por meras declarações assinadas. Inclusive, o próprio ministro Alexandre de Moraes, na decisão em que designou a audiência e pediu para que as pessoas envolvidas arrolassem as suas testemunhas, inclusive deixou claro lá expressamente de que essas testemunhas sobre o perfil de cada um deles, as testemunhas abonadoras do perfil ilibado de cada um, poderiam ser substituídas. No caso, o
vice-presidente, ele, para além deste relacionamento que tem com cada um dos acusados, ele era alguém que estava no centro do poder, era alguém que estava ao lado do presidente da República, candidato ao Senado, mas na mesma coligação, no mesmo grupo político, ele acompanhou ali o que foram os dias seguintes no governo e, portanto, ele, além da relação com as pessoas, ele também tinha a dizer a respeito dos fatos, tanto que testemunhou como é que foram as reuniões seguintes. Ele fala que refletiram ali a derrota, as pessoas envolvidas, o presidente, ele e alguns outros, e se esquiva da participação de qualquer reunião que tenha conteúdo ilícito, como no caso, reunião para decidir a respeito de algum eventual golpe. Ele fala que não esteve presente. Na condição de testemunha, ele não pode mentir, ele faz um compromisso com a verdade. Se mentir, pode inclusive responder criminalmente por isso.